Então, oi pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre a aula de português, tá? Vocês estão vendo aqui que tem um monte de atividades, por quê? Porque a gente teria aula de português hoje, quinta-feira, tá? E nós teríamos aula de português amanhã, sexta-feira. Então, essas atividades que a tia tá passando aqui para vocês é para hoje e para amanhã, tá? Então, dia 19 e 20 de março, tá? Então, aquela primeira atividade ali que tá toda colorida, ó, é uma atividade para entregar, para enviar. Para onde, tia, que a gente vai enviar? Pro atividades.ead.alternativo.rg.com.br. Bom, vocês vão ter que pedir ajuda do papai e da mamãe, tá? Para enviar pra tia. Por que vocês vão ter que enviar essa atividade? Porque ela vai ser avaliada, ela vai fazer parte da nossa avaliação 1, tá? O que é a atividade? É lá no livro didático, naquele grosso, a página 29, o exercício 1, 2 e 3, ó. Página 29, exercício 1, 2 e 3, ó, estão vendo? Então, o que é ali, ó? É um diário, vocês vão ler um trecho desse diário, tá? E aí, aqui vão responder as perguntas. Então, a primeira pergunta é: como você acha que foi o encontro da menina com a sua namorada? O que ele escreveu em seu diário depois de voltar do passeio, tá? Então, vocês vão escrever essas coisas que vocês estão imaginando, tá? Ele tá dizendo conte para professor. Então, vocês vão escrever numa folhinha no caderno, tá? A2. Agora faça de conta que você é o menino da história e escreva uma página de diário no seu caderno. Então, vocês vão contar numa página do caderno de vocês alguma coisa que aconteceu com vocês, tá? Vão escrever um dia de vocês num diário, tá? Só que esse dia a tia vai ler quando vocês enviarem pra tia, tá? Então, é como se vocês tivessem um diário e vocês escrevessem nele. Só que vão usar uma folha do caderno, ok? Depois a 3, após a escrita, tá? Da primeira versão, confira seu texto usando a tabela. Então, se vocês usaram isso aqui, ó, escrever uma saudação, o que é saudação? Bom dia, boa noite, boa tarde, olá, tudo bem, tá? Aí vocês vão marcar se sim ou não. Depois, relatou algo importante? O que vocês escreveram sobre o dia de vocês foi muito importante, tá? Você se despediu, né, no final da escrita? Deu tchau? Depois, escreveu as palavras corretamente? Ó, isso tem que cuidar, tá? Aí a gente cuida pra ver. Ai, tô com uma dúvida se uma palavra escreve com C ou com S. Pode perguntar pro papai e pra mamãe ou procurar lá no dicionário, tá? Por que diz aqui, ó, primeira versão? Porque aqui na página 30, ó, tem aonde vocês vão passar limpo o que vocês escreveram no diário de vocês, tá? Então, essa atividade aqui, vocês vão fazer lá no caderno. Vão pedir pro papai e pra mamãe tirar uma foto do caderno e do livro, porque tem essa partezinha aqui, tá? E vão pedir pro papai e pra mamãe mandar pra tia, porque isso aqui vai ser avaliado, tá? Bom, depois a gente vai vir lá pra página 31, que é essa aqui, ó, sinais de pontuação. E tá mostrando pra nós o que são os sinais de pontuação. Vocês estão vendo que esses tracinhos aqui estão tudo circulado? Isso aqui a gente chama de travessão, tá? Esse travessão, ele é usado para mostrar pra gente, quando tem um texto escrito, que é uma fala de alguém, tá? Então, quando tem esse travessão aqui, ó, é alguém na história falando, ó. E como é que eu sozinha vou poder fazer isso, professora? Você sozinha, Serafina? Isso nunca vai acontecer, ó.
Aqui é a Serafina falando, aqui é a professora dela falando, ó. Então, sempre quando a gente tem esse travessão, é para mostrar pra gente que é alguém, algum personagem da história que tá falando, tá? Vocês vão ler esse texto, tá? Do livro da Serafina e vão responder essas perguntinhas aqui, tá? Depois a gente vai lá pra página 32. Ó, aqui na página 32 tá falando, leia em voz alta as frases. Você já fez a tarefa de casa hoje? Você já fez a tarefa de casa hoje? Você já fez a tarefa de casa hoje? Ó, olha como tem uma diferença na forma que a gente fala, tá? Ó, você já fez a tarefa de casa hoje? Não esbocei nada, só falei, escrevi, li, você já fez a tarefa de casa hoje. Aqui, ó, você já fez a tarefa de casa hoje? Tô perguntando pra vocês se vocês já fizeram a tarefa de casa hoje. E aqui, você já fez a tarefa de casa hoje? Aqui é só uma frase que a gente não consegue saber se é uma pergunta, se é uma afirmação. Aqui é uma pergunta, porque tem o pontinho de interrogação. Então, você já fez a tarefa de casa hoje? Já fizeram? Não fizeram? Não sei. Estou perguntando. E aqui é uma exclamação. O que é exclamação? Eu estou afirmando que algo aconteceu. Você já fez a tarefa de casa hoje? Não vai fazer de novo, porque já fez, tá? Então, esses são os pontos, ó. O ponto final, ó, que a gente usa normalmente quando a gente termina uma frase. O de interrogação, quando a gente quer saber algo. E o de exclamação é quando a gente tá afirmando que alguma coisa aconteceu, tá? Então, aqui, ó, vocês vão... Ó, você leu a frase da mesma maneira, por quê? Então, vocês vão me dizer se todas essas frases são lidas da mesma maneira e o que modifica, tá? Depois aqui, ó, é ligue as colunas. Aí a gente tem o ponto de exclamação, final e o de interrogação. E aqui tá nos explicando o que é cada um, ó. Usado em perguntas, usado para expressar emoções, usado em frases afirmativas. Lembra que o de exclamação também mostra pra gente surpresa? Lembra lá no texto que a gente viu na última aula, que perguntava para nós, ó, qual trecho revela a admiração da Pilar? E a gente botou, que beleza! Que beleza! Com ponto de exclamação, ó, tá? Porque tá mostrando uma emoção da Pilar, que é a admiração sobre o rio, tá? Depois aqui, ó, recorte as frases do final desta página, que são essas daqui, ó, e coloque em ordem correta. Uma menina vai à padaria e pergunta, ó. E aí as frases que tem é: e a que horas ele volta? O pão já saiu? Sim, moça. Tá? Então, vocês vão botar na ordem que vocês acham que aconteceu, tá? Depois aqui, na página 33, tem uma reportagem, ó. Tá? Então, é uma reportagem de 2 páginas, ó. Vocês vão ler essa reportagenzinha com bastante atenção. Se ficarem com dúvidas, vão perguntar pro papai e pra mamãe, tá? E aqui na página 35, vocês vão responder as coisas referente a essa reportagem, tá? Então, vocês vão interpretar, descobrir o que tá pedindo aqui, o que tá falando essa reportagem, ó. Primeira pergunta é qual o assunto da reportagem, tá? Depois que vocês fizerem essas atividades, vocês vão pegar o livro de atividades, aquele fininho, e vão fazer a página 14 e a 15, tá? Que é sobre os sinais de pontuação que a gente viu, ó.
Então, aqui, ó, leia o trecho de outro livro da coleção Diário de um Banana. Greg, você pode dar este bilhete para a Shelley? Mas é claro, hehehe. Greg é um bobo, tá? É o que tá escrito no bilhete. Então, aí aqui vocês vão responder, ó. Que sinais de pontuação aparecem nesse trecho? Se tem ponto de interrogação, se tem ponto de exclamação, se tem um ponto final, o que que tem? Quais sinais eles foram usados, em quais situações eles foram usados. Então, o ponto de interrogação se tem, para que ele foi usado? O de exclamação, para que ele foi usado? O final, para que ele foi usado, tá? Copie o diálogo dos personagens. Lembre-se de utilizar os sinais de pontuação adequados. Então, quando a gente... Olha aqui, ó. Isso aqui é um balãozinho de fala que quando a gente tá lendo um gibi, por exemplo, aparece. Por quê? Porque os personagens estão falando. Então, quando os personagens estão falando e a gente tá vendo a situação acontecer, não tem aquele travessão. Quando a gente vai copiar e escrever sem a presença dos personagens, a fala deles, a gente tem que usar, aqui ó, vou mostrar pra vocês, ó, o travessão, tá? Então, vocês vão ter que copiar a fala deles e colocar o travessão, não esqueçam, tá? Depois, aqui tá perguntando, que sinal de pontuação foi necessário para incluir na cópia? Ó, explique sua resposta. Então, vocês vão me explicar por que a gente tem que usar o travessão lá na C, tá? Tia já deu até a resposta. Observe esta cena, com base nela, escreva, ó. Então, vocês vão olhar a imagem. E aí, aqui vai dizer assim, ó. Uma frase com ponto final. Uma frase com ponto de exclamação. E uma frase com ponto de interrogação. Então, aqui, ó. Ponto final. Exclamação e interrogação, tá? E aqui, ó, pontue adequadamente as frases a seguir. Então, vocês vão ler essas frases que tem aqui e vão pontuar. Ó, tem um espacinho aqui, ó, um quadradinho para vocês pontuarem, tá? Essa atividade da página 14 e 15, a tia também quer que vocês enviem. Então, vocês vão fazer, vão pedir pro papai e pra mamãe tirar foto também e mandar pro atividades, tá bem? Então, essas atividades de português são para hoje, quinta-feira, e para amanhã, sexta-feira, tá? Amanhã a tia vai mandar um vídeo, vai postar um vídeo sobre as atividades de matemática, tá? Depois, na semana que vem, quando a gente tiver outra aula de português, a tia vai mandar fotos com os gabaritos, com as respostas destas páginas que a gente vai fazer hoje, para vocês pedirem pro papai e pra mamãe ajudarem vocês a corrigir, tá? Então, se tiver certo, ótimo. Se tiver erradinho alguma coisa, a gente apaga e arruma, tá bem? Estou morrendo de saudade de vocês. Beijinhos, até amanhã.